Oi, eu sou Mikasa e chegamos aos 5.000 inscritos. É sério, muito obrigada a todo mundo que já estava aqui quando eu mudei de conteúdo e também as pessoas que estão chegando aqui agora. É muito bom ver cada comentáriozinho dizendo que vocês gostam de como eu apresento os vídeos e até dizendo que eu sou carismática, quando pra mim sou apenas uma jovem velha rabugenta. Em comemoração eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas, então vocês podem deixar perguntas aqui ou mandar no meu Instagram ou no meu Twitter, que eu vou estar escolhendo algumas e respondendo no próximo vídeo. É sério, muito obrigada mesmo. No último vídeo, nós relembramos os bons tempos que não voltam mais com o Will Smith Peixe. Então resolvi trazer o Alan Zoca Abelha em B-Movie. Nosso filme começa com essa linda frase motivacional. Oi, Zogado, eu tô editando o vídeo e não tem como eu passar esse trecho do filme inteiro aqui sem o YouTube quebrar o vídeo, então eu vou ler pra vocês. De acordo com as leis da aviação, uma abelha não deveria voar de maneira alguma. As asas são pequenas demais para levantar esse rabo, levantar o seu corpo gordo do chão. Mas a abelha, é claro, voa assim mesmo. Porque as abelhas não dão a mínima pro que os humanos pensam. E com ela te convido a refletir. Se pra elas é impossível voar, mas mesmo assim elas voam, o que tá faltando pra você voar, hein? Me diga. Tá tudo aqui, ó, no mindset. Logo em seguida, depois de sermos totalmente motivados, encontramos nosso querido protagonista abelhinha, Barry. E ele tá se arrumando usando mel como pasta de dente, desodorante e gel de cabelo. Achei algo inusitado, porém deve fazer muito bem pro meio ambiente. E vai ser um dia muito especial porque ele vai se formar com honras e se tornar oficialmente adulto. Ele sai de casa no seu carrinho e encontra com seu melhor amigo, Adam, também conhecido como Lucas Inutilismo, e se dirigem para o evento que mudaria a vida deles para sempre. Depois de uma grande felicidade e finalmente se formarem, eles são levados por uma excursão pela colmeia, onde eles terão que escolher um emprego, o qual exercerão para o resto de suas vidas. Barry começa a notar que tem caroço nesse angu, que algo de errado não está certo, que a realidade parece ser amarga demais. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Mas, como sempre, nosso protagonista é diferente das outras abelhas. Então ele acha que trabalhar com a mesma coisa para sempre é uma ideia meio aterrorizante, diga-se de passagem. E num ato de puro desespero e rebeldia, ele decide que vai ver o mundo lá fora, nem que seja pelo menos uma vez, antes de morrer. E se junta aos as do pólen, que são as abelhas que se arriscam colmeia fora, desbravando o mundo, assim como a tropa de exploração Shingeki no Kyojin. Então Barry se depara com um belíssimo mundo fora de seu pequeno mundinho e fica totalmente fascinado com a beleza de tudo ali. Até que, explorando, ele fica preso numa bola de tênis, que é pega por Fátima Bernardes, que está tão engajada em ganhar a partida de tênis com seu namorado, que nem nota que ele tá preso ali. E ele é rebatido de um lado para o outro, quicando sem parar, sem dó nem piedade. Até que ele é mandado para muito longe e tem que enfrentar grandes perigos nas mãos de humanos e máquinas. E após ele quase causar um acidente que mataria uma família inteira de inocentes, ele decide que está na hora de voltar para o seu mundinho seguro. Mas então, acontece algo que disseram pra ele temer mais do que tudo, chuva. E ele tenta escapar, mas as asinhas dele são molhadas e ele não consegue mais voar. Então ele para na casa da garota de antes. O namorado dela quase mata ele, mas ela o salva, dizendo que a vida daquela abelhinha vale tanto quanto a dele. E aí já temos o primeiro lacre deste filme. Então assim ela pega e liberta Barry. E nesse momento ele descobre o que é o amor. Me diga se esse homem não está amando, por mais que seja um amor bem estranho. Como aquela humana salvou a vidinha dele, ele se sente totalmente na obrigação de agradecê-la. Porém, existe uma regra sagrada das abelhas. Nunca, jamais, em hipótese alguma, revelar a eles o segredo de que elas falam. Mas mesmo assim, ele decide que aquela humana precisa muito do seu obrigado. Primeiramente, Vanessa acredita que está completamente louca. Lelé da Cuca, birutinha, porque ela está ali sozinha na sua cozinha e tem uma abelha falando com ela. Mas logo depois ela incorpora o espírito da Dona Florinda e chama ele para tomar um belo cafezinho. Não quer entrar e tomar uma xícara de café? Não! Então nossa abelhinha querida descobre que sua nova amiga tem uma floricultura e os dois se entendem maravilhosamente bem e se dá início a uma grande amizade proibida. Em um dos encontros deles, eles vão num supermercado e lá Barry vê potes de mel nas prateleiras.
E ele fica totalmente possesso com a ideia de humanos roubarem aquilo que é mais precioso para as abelhas. Então ele se infiltra como um espião e após uma luta de espadas, ele consegue a informação de que precisa. E penetra num caminhão de mel que o leva até uma fazenda, onde ele descobre que existem milhões de abelhas em colmeias falsas, sendo obrigado a trabalhar dia e noite. Ele vai começar uma grande revolução para mostrar a esses macacos evoluídos que eles não podem pegar o mel das abelhinhas. E quem ajuda ele é Vanessa, que é uma grande traíra de sua raça. Mesmo que a família dele esteja totalmente contra isso e o amigo dele fique criticando que ele tem uma namorada humana, ele não se deixa abalar. Ele segue em frente com seu processo e, como é desesperado, nosso insetinho diferente dos outros, ele defende seus ideais com unhas e dentes, assim como um militante de Twitter. Durante os dias de julgamento, Alanzoca e sua amada se aproximam ainda mais e o namorado dela simplesmente surta e tenta matar ele de várias maneiras. Mas aí eu seria obrigada a ser advogada do diabo e dizer que, revendo esse filme, eu vi que ele é um cara meio injustiçado. Ele é chatinho, sim, ele é meio burro, mas ele é literalmente um cara tentando manter o relacionamento dele, que está sendo arruinado por uma abelha. E pra provar o meu ponto, eu vou só descrever uma cena aqui e vocês me digam se eu estou ficando louca. Na cena em questão, o namorado dela chega e se depara com ela e Barry jantando. Até então, uma cena deveras inofensiva. E ela diz que chamou ele pra jantar porque seu namorado não tinha aparecido e ela não queria jogar comida fora. E já começamos que uma abelha nunca conseguiria comer o mesmo tanto que um humano. Então já foi pega na mentira da Dona Vanessa. E aí o namorado diz que só se atrasou um pouco e que ele estava sem bateria. Então me digam se o namorado de vocês marcou algo, não apareceu, não ligou. O natural seria você se preocupar com ele. Talvez ele tenha sofrido um acidente, talvez ele tenha tomado um tiro, talvez ele tenha morrido. Mas o primeiro pensamento de Vanessa foi chamar uma abelha pra dentro da casa dela. Simplesmente lamentável. Aquela pessoa que mais deveria te apoiar e te amar, te trocou por uma abelha. Então, sinceramente, acredito que qualquer pessoa sensata tentaria matar a abelha. Me diga se você não faria o mesmo com esse comedorzinho de casadas. Um novo dia de julgamento chega e o dono de uma das empresas de mel decide jogar sujo. Então ele provoca as abelhas dizendo que, primeiramente, se todas nascem da abelha rainha, o pai e a mãe de Barry não são pais de verdade. E ele vai mais baixo ainda, dizendo que todas as abelhas se relacionam com suas primas. Lucas Inutilismo não consegue se aguentar e cede às provocações do gordinho e pica ele no bumbum, dando assim uma vantagem enorme para os humanos, já que aquela foi uma atitude irracional, provando que as abelhas, embora saibam falar, ainda são animais. E contrariando outra regra da natureza, o amigo de Barry sobrevive, mesmo sem o ferrão, e ganha até uma prótese. Enquanto eles conversam ali no hospital, nossa abelhinha se lembra de algo que vai salvá-los no julgamento. Um objeto que solta fumaça nas abelhas e deixam elas meio anestesiadas. E com essa grande prova de maus tratos, as abelhas ganham o processo, sem não antes receber a ameaça do gordinho, dono da empresa de mel, dizendo que aquilo era contra as leis da natureza, porque ela havia funcionado assim durante anos e anos, e que agora eles sofreriam as consequências. Mas mesmo assim, todo o mel é tirado das prateleiras e devolvido às abelhas, que aproveitam belíssimos dias de férias, sem ter que trabalhar até a morte. Mas aí, com o passar dos dias, semanas e meses, as abelhas começam a ficar extremamente entediadas, porque elas não fazem mais nada. Então Barry resolve dar um passeio para fora de sua colmeia e encontrar sua grande amiga, que teve que fechar sua floricultura porque, pasmem, as flores estão morrendo. E ele se finge de desentendido até ela jogar na cara dele que a culpa é toda dele, porque ele liderou uma revolução de abelhas. Abelhas que eram fundamentais para haverem flores, frutos e entre outras coisas. E agora o mundo está morrendo e a culpa é todinha de Barry. Então Vanessa diz que está indo para o último desfile de flores porque o mundo tá acabando. E essa vai ser a última chance dela de realizar seu sonho de ver esse belíssimo desfile. Então Barry tem a brilhante ideia de ir com ela nesse desfile e roubar um carro de flores, para que assim ele possa levar até suas amigas abelhas e polinizarem toda a vegetação morta para conseguir resolver toda a merda que ele causou. Então eles embarcam num avião com as flores e no meio do caminho acaba acontecendo um acidente, onde Barry faz o piloto e o copiloto desmaiarem. Vanessa tenta ajudar a dirigir no avião, mas as coisas não estão dando certo. E no meio a todo esse desespero e caos, os asas do pólen se juntam e seguram o avião no ar, enquanto Barry e Vanessa estão estapeando um ao outro.
E com a ajuda de outras abelhinhas que fazem uma flor amarela e bonitinha no chão, eles conseguem pousar o avião em paz, sem nenhum arranhão. Então, com as flores ali, eles pegam o pólen e distribuem pelo mundo. Com isso, os humanos podem voltar a viver normalmente, com flores, com mel, e as abelhas também voltam a trabalhar até a morte. E Barry e Vanessa se juntam numa floricultura. E agora ele descobriu que, após lacrar muito, ele quer isso pra vida dele. Então ele decidiu que ele vai ser advogado. Então ele está ajudando outros animais a requerirem os seus direitos contra os humanos. E o filme termina com uma crise existencial do ex-namorado de Vanessa, que vê o nome Barry na plaquinha e se desespera, porque uma abelha tirou tudo dele. E aqui meus sinceros sentimentos a este homem. Gosta de jazz?